Olá pessoal, meu nome é Fábio Gomes, eu sou endocrinologista de formação, especialidade que estuda mais profundamente a doença diabetes. Tá? Então hoje nós vamos falar um pouquinho da doença em si e os cuidados que devemos ter para que possamos ter uma vida mais saudável e sem as temíveis complicações da patologia. Então, enfim, primeiro vamos definir um pouquinho o diabetes, O diabetes mellitus é uma doença que envolve o metabolismo do açúcar, da glicose, tá? E por alguns defeitos que ocorrem, tá, na produção de insulina, enfim, do funcionamento de como o açúcar vai ficar corretamente na corrente sanguínea, isto leva, com o tempo, às complicações do diabetes quando não cuidados. Tá? Então, a definição da doença é isto: é um aumento da taxa de açúcar devido a uma deficiência da insulina, ou a insulina até existe, mas ela não funciona corretamente para ter o controle da taxa de glicose ou açúcar na corrente sanguínea. Existem vários tipos de diabetes, sendo que o que mais o mais conhecido seria o diabetes tipo 2, que engloba 90% da população diabética, e os outros 10% dividem-se principalmente no diabetes tipo 1, aquele que normalmente, comumente ocorre na criança, no adolescente, podendo também ocorrer na vida adulta, e o diabetes gestacional, que também a gente não pode esquecer como outros tipos. Tá? Existem outros tipos também de diabetes. Bastante importante falarmos do número. A epidemiologia do diabetes ela é extremamente grave pelo que vem acontecendo no mundo, e esse aumento, de forma drástica vem ocorrendo por causa do ganho de peso. Tá? Então a obesidade, que é uma doença hoje epidêmica no mundo, todos os países têm lidado com essa patologia, que é o obeso. Ele que fez com que a hipertensão, que é a pressão alta, colesterol, triglicérides, que são gorduras elevadas na corrente sanguínea, e o diabetes tivesse esse grande aumento. Tá? O diabetes ligado à obesidade é o diabetes tipo 2, só para a gente deixar um pouco mais fácil aqui para vocês. Tá? O número hoje de diabéticos, através da Federação Internacional de Diabetes, é de 425 milhões de pessoas no mundo. Então é um número bastante importante, número alto, sendo que, se voltarmos para o ano 2000, existiam 151 milhões de diabéticos. Então, em questão de 17 anos, de 150 milhões para 425 milhões, esse é um pulo muito grande. Então, o que levou a isso? Tá? Com certeza foi a obesidade, isso que a gente vem olhando, a vida sedentária, e o excesso de calorias vem levando a esse problema. Importante aqui dizer para vocês sobre as complicações do diabetes. Tá? Quando a gente fala do diabetes, o problema em si são as complicações que ela pode levar ao longo dos anos. Por se tratar de uma doença silenciosa na maioria das vezes, uma doença na qual a pessoa não sente praticamente nada, a não ser o próprio nome diabetes, que vem a um termo grego, que significa tomar muita água e fazer muito xixi. Ele às vezes é insidioso, ele vai tomando um pouco mais de água, vai indo mais ao banheiro, mas ele se acostuma com isso e passa em branco. Tanto que daqueles 420 milhões de pessoas diabéticas no mundo, metade não sabe que são diabéticos, tá? Para se ter uma noção do tamanho do problema. E essas pessoas acabam descobrindo o diabetes em complicações, como doenças cardiovasculares, infarto e o acidente vascular cerebral. Tá? As complicações do diabetes são várias, mas eu acho que para a população, para conhecimento, como forma de educação, é muito importante ela não esquecer 5 complicações. Então, sempre eu passo para os pacientes
esses 5 dedos na mão. Os olhos, né, é uma grande causa de cegueira no mundo. 2, o acidente vascular cerebral, né, dito de uma forma leiga o derrame. O infarto agudo do miocárdio, que é a doença que, junto com o acidente vascular cerebral, mais mata no mundo, né? A insuficiência renal, que faz com que as pessoas acabam indo por um programa de diálise, né? E também como números aqui, é importante dizer que praticamente metade das pessoas que estão em programa de diálise tem diabetes. E a outra grande complicação devastadora do diabetes são as amputações que ocorrem no pé, ou um dedo do pé, no pé, a própria perna, tá? E vai fazendo essa devastação na vida da pessoa. Quando não, todas essas complicações ocorrem ao mesmo tempo. Vamos lá. Agora vamos falar um pouco de tratamento. Tá? O tratamento do diabetes, primeira coisa que o paciente deve entender é que ele tem que ser educado em relação ao problema. Ele tem que saber o que é diabetes, tá? Como a gente falou no comecinho. Ele tem que saber os tipos de diabetes que existem. Ele tem que saber as complicações, né, as temíveis complicações, não como forma de terrorismo com o paciente, mas ele tem que entender que essas coisas podem acontecer. Desta forma ele vai se cuidar mais. Então a educação, no meu modo de ver, é o principal no tratamento. Em segundo lugar, vem a dietoterapia e a atividade física. Então aquele paciente que foi já atendido, ele está apto a poder fazer uma atividade física e houve já uma orientação em relação à dietoterapia, de preferência sempre por um profissional nutricionista, tá? Junto com o concomitante vai ser prescrito uma forma de atividade física para ele, de preferência também pelo profissional da educação física. Então o tratamento do diabetes ele é multidisciplinar, sendo que várias especialidades, vários profissionais estão envolvidos, não só o médico como todos pensam. Vamos falar um pouco da questão da dieta. Né? A dieta ela deve ser fracionada, com certeza o nutricionista deve estar falando com vocês, né, sobre o que é mais saudável estar comendo, né, diminuir os açúcares do dia a dia para que se tenha uma melhor taxa de glicose no sangue. Em relação à atividade física, a atividade física ela é extremamente importante, porque nós temos que pensar, tá, e lembrar que o músculo ele trabalha com um combustível. Tá? E esse combustível, para que o músculo se contraia e funcione, o principal é a glicose. Tá? E a glicose entrando dentro do músculo, fazendo com que o músculo trabalhe melhor, eu vou fazer um controle melhor dessa taxa de glicose. Tá? Então é essencial a atividade física como a dieta em conjunto no tratamento do diabetes. Então, paciente educado, paciente comendo de uma forma mais correta, paciente fazendo atividade física, praticamente ele está tratado do diabetes. Porque por último vem, sim, a parte dos medicamentos, seja ele via oral, seja ele injetável, que seria insulina. Não tem como falar em uso de medicamento sem o primeiro tripé, que seria educação, que seria a atividade física e seria a dietoterapia. Com certeza vocês vão estar com um profissional da educação física para orientar com mais detalhes a atividade física, mas vale lembrar que dentro da possibilidade, quem pode, quem está liberado para fazer atividade física, deve procurar o que lhe dá mais prazer para fazer, né? De preferência 150 minutos no mínimo de atividade física por semana, né? Distribuído no mínimo 3 vezes por semana, porém vocês terão aí a orientação mais adequada com um profissional da área. Muito obrigado.